Olá, boa noite, tudo bem? Hoje iremos iniciar mais um curso, mais uma leitura do nosso percurso de estudos, né, sobre os casos clínicos histéricos da obra de Sigmund Freud. E hoje estamos finalizando aqui o caso clínico da Elizabeth Font, tudo bem? Vamos iniciar a nossa videoaula na página 189, tudo bem, pessoal? Nem sempre fui psicoterapeuta como os outros neuropatologistas. Fui preparado para empregar diagnósticos locais e eletroprognósticos e ainda me causa estranheza que os relatos de casos que escrevo pareçam contos e que, como se poderia dizer, falta-lhes a marca da seriedade da ciência. Tenho de consolar-me com a reflexão de que a natureza do assunto é evidentemente a responsável por isso, e não qualquer preferência minha. A verdade é que o diagnóstico local e as reações elétricas não levam a parte alguma no estudo da histeria, ao passo que a descrição por menorizada dos processos mentais, como os que estamos acostumados a encontrar nas obras dos escritos imaginativos, me permite, com o emprego de algumas fórmulas psicológicas, obter, pelo menos, alguma espécie de compreensão sobre o curso dessa afecção. Os casos clínicos dessa natureza devem ser julgados como psiquiátricos, entretanto, possuem uma vantagem sobre esses últimos, a saber, uma ligação íntima entre a história dos sofrimentos dos pacientes e os sintomas de sua doença. Uma ligação pela qual ainda procuramos em vão nas biografias das outras psicoses. Estamos agora na parte 2 desse vídeo, né, que é a discussão dos casos, desse caso clínico. Ao relatar o caso da senhorita Elizabeth Font, esforcei-me por entrelaçar as explicações que pude fornecer sobre o caso com minha descrição do curso da recuperação da paciente. Talvez valha a pena Talvez valha a pena reunir mais uma vez os pontos importantes. Descrevi o caráter da paciente, as características que são encontradas com tanta frequência nas pessoas histéricas, que não há nenhuma desculpa para se considerar como consequência da degenerência, seus talentos variados, sua ambição, sua sensibilidade moral, sua excessiva exigência de amor. A princípio, atendia pela família e a independência de sua natureza, que ia além do ideal feminino e encontrava expressão numa dose considerável de obstinação, combatividade e reserva. Nenhuma mancha hereditária apreciável, segundo-me, meu colega, pôde-me ser encontrada em qualquer dos dois lados da família. É verdade que a mãe sofrera por muitos anos de uma depressão neurótica que não foi investigada, mas os irmãos e as irmãs da mãe, assim como o pai e a família deste, podiam ser considerados pessoas equilibradas, sem problemas nervosos. Não ocorrera nenhum caso grave de neuropsicose entre os parentes próximos. Tal era a natureza da paciente, que agora se via dominada por emoções dolorosas, a começar pelo efeito depressivo de cuidar de seu querido pai durante uma doença prolongada. Estou na página 190, tá, gente? Para quem tem o livro.
Há bons motivos para que, de fato, de cuidar de pessoas doentes, desempenhem um papel tão significativo na pré-história dos casos de histeria. Muitos dos fatos em ação são óbvios. A perturbação da saúde física que decorre do seu sono interrupto, o desleixo para consigo mesmo e o efeito da preocupação constante sobre as próprias funções vegetativas. Em minha opinião, porém, deve-se procurar um determinante mais importante em outra parte. Qualquer pessoa cuja mente seja ocupada em mil tarefas envolvidas na prestação de cuidados a pessoas enfermas, tarefas essas que se seguem umas às outras numa sucessão interminável por um período de semanas e meses, adotará, por um lado, o hábito de suprimir todos os sinais de sua própria emoção, e, por outro, logo desviará a atenção de suas próprias impressões, visto não ter nem tempo, nem forças para apreciá-las devidamente. Assim, acumula uma massa de impressões passíveis de carregar afeto, que mal chegam a ser suficientemente percebidas e que, de qualquer modo, não fora frequência, fora aquecidas pela aberração. Esta, esta está criando material para uma histeria de retenção. Quando a doente se recupera, é claro, todas as impressões perdem seu significado. Mas quando ele morre, se instala, então, o período de luto, no qual as únicas coisas parecem ter valor são as que se relacionam com as pessoas que morreram. Aquelas impressões que ainda não foram trabalhadas entram igualmente em cena após um breve intervalo de exaustão. Interrompe a histeria cujas sementes foram lançadas durante o tempo de prestação de cuidados ao doente. Freud começa esse tópico, podemos assim dizer, sobre a questão dos métodos da época, que ele já não concordava, sobre o sofrimento das pacientes de ordem histérica, não somente as pacientes de ordem histérica, mas os psicóticos, os dementes, os loucos. Para quem quiser entender o que eu estou falando, leia o livro Freud, o Inconsciente. Ali há um capítulo nesse livro, A Pré-História da Loucura. Narra esse período obscuro de 1700, 1800, como as famílias lidavam com o sofrimento, né? De pessoas, né? Que estavam ali à margem do que nós podemos chamar de uma sanidade. Alguns eram jogados em matas, ruas, presos em calabouços, outros eram entregues para ser assassinado. Então, esse período de holocausto, né, no manicômio foi um período de muita dor. Por isso que hoje a saúde mental num todo não aprova mais o manicômio. Mas Freud dá um relato breve aqui de como essa mulher viera a adoecer. Os interfaces da vida. Hoje, pela manhã, eu vi algo de uma ex-aluna minha, que hoje está no percurso de dar aula, que um determinado aluno que se diz de psicanálise, mas a instituição, a proposta é outra, de não concordar com o luto prolongado. Ora, dor é dor. Dor é dor.
Não se sabe o porquê que aquela pessoa ainda está presa ali. Por 10, 15, 20 anos, não se sabe. E o Freud mostra aqui uma empatia, sim. Nós vamos ver bem quem é o Freud no mal-estar da civilização, quando ele coloca um olhar mais humano sobre o humano. Quando alguém está com dor, não importa o tempo que ela está sentindo dor. Ela não pediu para sentir dor. Aquela dor tem uma história. Aquela pessoa que está desencontrada dela, né? Ela não pediu para sentir dor. Fora-lhe provocada dor. E quando alguém sente dor, vivemos numa época que você não pode dizer que você sente dor. Não, você não pode. Você fica calado, essa dor é sua, esse problema é seu, não nos interessa. Você tem que mostrar o tempo todo que você é forte. Tem que mostrar o tempo todo que você está bem. E que você está disposto a sorrir, está disposto a não criar um caos. Não fale da sua dor. Estamos vivendo esse período. Mas não é essa a proposta da psicanálise. Não é essa a proposta de qualquer profissional, seja da saúde mental ou do campo médico, de ignorar a dor. Não importa. Aquela pessoa não se tornou aquilo do nada. Há uma história ali. Quando ignoramos a dor de alguém, estamos dizendo, não tem importância o que você sente. Uma vez eu vi algo que alguém que doeu. Quando eu vi, doeu. Eu só quero viver. Não precisa me amar. Aquela pessoa tinha tanta dor. Aquela pessoa estava tão atravessada com tantas feridas que tudo que ela queria era respirar. Às vezes, tudo que a pessoa quer, tudo que ela quer, é só uma escuta. É só uma escuta, mais nada. Estamos numa época que você precisa muitas vezes selecionar seus amigos ou quem você queira realmente caminhar com você no âmbito do amor até o final da vida. Estamos numa época que o vazio realmente está crescendo entre as pessoas. Hoje é muito mais fácil julgar uma pessoa do que parar para saber o que aconteceu de verdade. E Freud está aqui narrando a história dessa mulher, uma mulher que não sabia dar uma chance para relaxar, uma mulher que não sabia dar uma chance para poder viver. E Freud mostra todo um percurso de uma mulher que não sabia nem sequer, né, expressar seus sentimentos, suas emoções. Está aqui. Fala-se tanto mal do Freud, né? Freud era machista. Eu não entendo como pode um machista no nível do Freud, né, já que diz que ele era machista, narrar com tanta propriedade 5 casos clínicos de mulheres que atravessou a clínica dele. E que, em todo momento, ele se dispôs a querer entender o sofrimento. Essa é a proposta do analista. Não é julgar, é entender. Quando não paramos para entender a dor do outro, há algum problema na nossa vida. Quando não paramos para entender por que aquele sujeito é daquele jeito, há algum problema na nossa vida. Algum problema de ordem afetivo, psicológico e emocional. Não se julga. Ela é histérica, tá? Ela nasceu assim. Ela é psicótica, nasceu assim. É narcisista, ele nasceu assim. Há uma história ali.
É uma história que, dentro do set analítico, cabe a nós, não é o julgamento, cabe a nós a escuta, cabe a nós o acolhimento. E mesmo, eu nunca conheci uma paciente histérica que a sua história não fosse de dor. Todas, até agora que eu tive contato, há uma história de dor, há uma história de sofrimento. Então, cabe a todos nós, que estamos na saúde mental, principalmente psicanalistas, não ignorar a dor desse outro, mas procurar saber o que essa dor está falando sobre esse outro. Também deparamos ocasionalmente com esse mesmo fato de os traumas acumulados durante a prestação de cuidados ao enfermo serem enfrentados mais tarde, sem que ele haja nenhuma impressão geral de doença, mas retendo-se ainda assim o mecanismo da histeria. E o caso, por exemplo, de uma senhora que conheço, extremamente bem dotada, que sofre de leve nervosismo e cujo caráter, como um todo, apresenta traços de histeria. Embora ela nunca tenha tido que procurar assistência médica ou ficado impossibilitada de cumprir seus deveres, ela já cuidou até o fim de 3 ou 4 pessoas a quem amava. A cada vez chegava a um estado de completo esgotamento, mas não adoecia. Depois desses trágicos esforços, pouco depois da morte de cada paciente seu, contudo, iniciava-se nela um trabalho de reprodução que mais uma vez lhe colocava diante dos olhos as cenas da doença e da morte. Todos os dias, ela repassava cada uma daquelas impressões, chorava e se consolava, a seu bel prazer. Poderia dizer que esse processo de lidar com suas impressões encaixa-se em suas tarefas cotidianas, sem que duas atividades interferissem uma na outra. A situação inteira lhe passava pela mente sem sequência cronológica. Não sei dizer se o trabalho de remuneração correspondia dia a dia ao passado. Desconfio isso dependia do número de horas de lazer proporcionado por seus afazeres domésticos correntes. Além dessas explosões de choro com quem ela compensava o atraso que ocorriam logo após o término fatal da doença, essa senhora celebrava festivais anuais de lembranças do período de suas catástrofes e, nessas ocasiões, sua nítida reprodução visual e suas expressões de sentimento se atinham rigorosamente as datas exatas. Por exemplo, uma vez encontrei-a chorando e perguntei-lhe amavelmente o que acontecera naquele dia. Ela repeliu minha pergunta, um pouco irritada. Não foi nada. Disse, só foi que o especialista esteve aqui hoje novamente e nos deu a entender que não havia mais nenhuma esperança. Não tive tempo de chorar. Por causa disso. Referi-me à última doença do marido, que falecera 3 anos antes. Muito me interessaria saber se as cenas que ela relembrava nesses festivais anuais de recordações eram sempre as mesmas ou se cada vez se apresentavam detalhes diferentes para fins de aberração, tal como suspeito em vista de minha teoria. Mas não posso saber com certeza essa senhora que não tinha menos força de caráter do que inteligência, sentia-se envergonhada do feito violento que suas reminiscências tinham sobre ela. Ora, Freud está narrando aqui um caso histérico de uma pessoa que não foi paciente dele, mas que tinha ali uma demanda de uma neurose obsessiva do cuidado para com esse outro. A vida dela
estava atrelada a cuidar de doentes, né? Ela estava no que nós chamamos na psicanálise, na servidão voluntária. Perceba que o quadro dessa mulher, que não era paciente do Freud, ela não sabia o que era a felicidade. Ela só sabia o que era a pulsão de morte. Essa questão do cuidar do outro. Às vezes a pessoa passa tantos anos numa neurose obsessiva, numa servidão voluntária, que ela fica tão embrutecida, que é aquilo que o Jung fala, a pessoa morre sem saber quem ela é, sem saber o que é afeto, o que é dar afeto, sem saber o que é gentileza, o que é ser gentil. A pessoa passa tanto tempo numa pulsão de morte, lidando com a dor, lidando com a morte, ou lidando com a própria servidão, ter que ajudar, socorrer, cuidar, amparar, que ela desconhece o que é alegria, o que é celebrar momentos de felicidade. Há pessoas assim no mundo, gente. Mas a pergunta é, qual foi a causa? O que levou essa pessoa a se tornar o que se tornou? Tão fora do ser, tão fora do que nós chamamos de algo mais próximo do humano. Tudo tem uma história. E o Freud já começa narrando sobre Elizabeth, os infortúnios da vida dela. E como esses infortúnios, não só dela, como Anaó, como Amy Fon, o que foi que esses infortúnios causou na vida dessas mulheres. Assim é na vida de cada paciente que chega na clínica. Ele chega não afortunado, mas infortunado, ou seja, tão desencontrado. Há um livro, quem puder ler, A Criança Incompreendida. Fala dessa questão do lar, de não entender essa criança. E quanto essa marca do não entender, do não compreender, leva esse sujeito para o resto da vida não compreendido, não sendo entendido. Deve ser triste, né? Você passar a vida toda não conseguindo se fazer compreendido. Mas é a marca que carrega, a marca da incompreensão, a marca de que eu falo uma coisa, o outro não me entende. Isso causa muito sofrimento em algumas pessoas. Agora imagine um analista que não tem essa sensibilidade de parar para ver os infortúnios da vida desse paciente, de não parar para ver os desencontros desse sujeito com ele próprio. Será que vai ajudar? Ou será que vai só aumentar a dor dessa pessoa? Devo frisar mais uma vez que essa mulher não está doente. Sua abreação retarda não era um processo histérico, mas que se assemelhasse a tal processo. Podemos perguntar por que uma situação de velar por doente é acompanhada de histeria e outra não. Não pode ser uma questão de predisposição individual, pois essa se achava presente em alto grau na senhora de que falei. Mas devo agora voltar à senhora Elizabeth Fon. Enquanto cuidava do pai, como vimos, ela desenvolveu pela primeira vez um sintoma histérico. Uma dor numa região específica da coxa direita,
Por meio da análise, foi possível encontrar uma elucidação adequada para o mecanismo do sintoma. Ela aconteceu no momento em que o círculo de ideias que abrangia seus deveres para com o pai enfermo entrou em conflito com o conteúdo do desejo erótico que ela estava sentindo na época. Sob a pressão de intensas autocensuras, ela se decidiu em favor do primeiro e, ao fazê-lo, provocou dor histérica. De acordo com a visão sugerida pela teoria conversiva da histeria, o que aconteceu pode ser descrito da seguinte maneira: ela recalcou uma ideia erótica fora da consciência e transformou a carga de seu afeto em sensações físicas de dor. Não ficou claro se esse primeiro conflito se apresentou a ela numa única ocasião ou várias. A segunda alternativa é a mais provável. Um conflito exatamente semelhante, embora de maior significação ética e ainda mais claramente estabelecido pela análise. Desenvolveu-se de novo alguns anos depois e levou uma intensificação de uma extensão das mesmas dores para além dos limites originais. Mais uma vez, um círculo de representação de natureza erótica que entrou em conflito em todas as suas representações morais, pois suas inclinações centralizaram-se no cunhado, e tanto durante a vida da irmã como depois de sua morte, a representação de ser atraída precisamente por esse homem lhe era totalmente inaceitável. A análise proporcionou informações pormenorizadas sobre esse conflito, que foi o ponto central da história da doença. O germe do sentimento da paciente pelo cunhado podia ser estado presente por muito tempo. O seduzimento foi favorecido pela exaustão física e devido à ampliação dos cuidados dos doentes, e pela exaustão moral devido às decepções que se estendiam por muitos anos. A frieza de sua natureza começou a ceder e ela admitiu para si mesma a sua necessidade do amor de um homem. Durante várias semanas, se passou até a companhia dela da estação de águas, seus sentimentos eróticos, bem como de suas dores, alcançaram seu clímax. Todas as questões nossa têm um cunho histérico, até mesmo de pacientes histéricos. É muito perigoso recalcar. Por isso, o Freud e os demais psicanalistas e o próprio Lacan vêm rechaçar esse termo cura pela palavra. Sim, a importância da palavra. Quando recalcamos algo, nada se perde. Não importa o tamanho da gravidade do que está sendo recalcado. Terá consequências. Terá consequências. Por isso que na clínica há a importância do falar. A importância de colocar para fora, não importa a ordem, se é associação livre, se é algo da ordem da elaboração. Por isso, a importância do que o Freud fala, fale tudo que vier à cabeça. Tudo que o paciente traz no set analítico é importante. É de suma importância. Não importa o tamanho do fragmento do que ele está trazendo, tem um significado ali, pode não ter algo da ordem da significância, pode ter, mas tudo é importante. Tudo é material. O perigo de recalcar as coisas é que elas não se perdem, elas voltam. E volta em um outro movimento, em um movimento muitas vezes não muito agradável. Detalhe,
Sempre que recalcamos algo, esbarra em alguém. Esbarra, esbarra, esbarra em alguém. Não tem essa, recalquei, isso aqui é meu. Não, não faz isso. Você vai recalcar, vai esbarrar em alguém. Não tem essa. Fiz besteira, eu vou arcar sozinho. Não tem essa. Você fez besteira, vai esbarrar em alguém. Tudo na nossa vida vai esbarrar nesse outro. Não importa. Vai esbarrar. Ela recalcou duas questões eróticas, dois amores. Um rapaz que ela conheceu na sua juventude, e o pai entrou no contraético, né? Fez uma chantagem emocional com ela, podemos dizer isso como uma neurose infantil, ele estava aos cuidados dela, né? Então, veio ali alguma questão da ordem fantasmática, ele não deu conta, então fez chantagem emocional com ela, e depois foi o cunhado. Seus sentimentos por ele, durante, depois da morte da irmã, o superego dela, que não lhe permitia externar ou viver esse sentimento pelo cunhado, a fez sofrer. Perceba, ela recalcou. Mas é durante a análise, quando Freud coloca que isso veio aflorar, mas percebam que Freud já estava inculcado, né? Aquela coisa do analista, né? Tem algo aqui a mais faltando, tem algo aqui a mais falando. Isso chama a atenção do Freud, quando lemos na aula passada, quando ele se dá conta, tem algo aqui a mais. E esse algo a mais aparece. Esse algo a mais aparece quando o cunhado dela chega na casa dela. E ali tudo fica mais claro para o Freud. O falar por falar, na psicanálise, não é o falar por falar. O falar por falar vai escapar alguma coisa da ordem do significante, porque o inconsciente é oportunista. O inconsciente é oportunista. Você está falando algo por falar e daqui a pouco algo escapa no processo de análise e aí vem ali uma verdade desse sujeito. Por isso a importância de estar em análise com alguém com uma escuta realmente afinada, apurada com a clínica, com alguém realmente que está ali bem atravessada com a clínica. Opa, o que é isso aqui que você está trazendo? O que você quer dizer com essa fala aqui? E o paciente vai se haver com aquele texto, né? Que o analista apontou aqui. Que texto é esse aqui? O que você quer dizer com isso aqui? Chama atenção. Mas isso vai depender de uma escuta realmente direcionada, uma escuta comprometida com esse discurso, uma escuta comprometida com esse desejo do analista, uma escuta comprometida com que a análise aconteça. Tudo isso vai realmente ajudar. Agora, uma escuta comprometida com a culpa, né? Eu faço análise com o meu pastor. Você vai ouvir um conselho, não uma pontuação. Você ouviu um discurso do mestre, bem moralista, né? Não faça isso, não faça aquilo. Eu acho que você deveria fazer isso. Não, não tem sem análise, eu acho. Tem essa coisa do convite ao outro. Vamos dialogar sobre esse ponto aqui que você levantou? O que você realmente quer dizer sobre esse ponto aqui que você está narrando? Meu paciente, não me apercebi das minhas falas. É isso que a gente chama na clínica de uma escuta diferenciada. Captar esse significante que escapa no meio de essa fala que não tem nada a ver. Vem algo ali direcionado para o analista. É importante isso. Toda vez que recalcamos alguma coisa ou que não tratamos,
terá consequências. Infelizmente, nunca é sozinho, sempre esbarra no outro. A análise, além disso, deu provas de que durante o mesmo período a paciente se encontrava num estado psíquico especial. A ligação desse estado com seus sentimentos eróticos e suas dores parece possibilitar a compreensão do que aconteceu segundo a teoria de conversão. Parece-me seguro afirmar que, na época, a paciente só se conscientizou claramente de seus sentimentos pelo cunhado, por mais poderosos que fosse, numa poucas ocasiões. Ou mesmo assim, apenas momentaneamente, se tivesse sido de outra forma, ela também se teria conscientizado, inevitavelmente, da contradição entre seus sentimentos e suas interpretações morais, e teria experimentado tormentos mentais como os que observei ter depois de nossa análise. Ela não se lembrava de nenhum sofrimento desse tipo. Havia-os evitado. Sucedeu que os seus próprios sentimentos não ficaram claros para ela. Naquela época, assim como durante a análise, seu amor pelo cunhado estava presente em sua consciência como um corpo estranho, sem entrar em relação com o restante de sua vida representativa. Com relação a esses sentimentos, ela estava na situação peculiar de saber e, ao mesmo tempo, de não saber. Situação, vale dizer, em que o grupo psíquico é isolado. Mas isso, gente, deixa eu explicar aqui. Esse saber ou não saber são os mecanismos de defesa psíquico, tá? O neurótico, ele não quer se haver com as suas questões, o neurótico não quer saber da origem e causa do seu sofrimento. Ele quer simplesmente se livrar do sofrimento. São poucos os pacientes que, no processo de análise, se coloca, tá? Para se haver com o seu sofrimento. Mas, regra geral, o ser humano em si, Freud vai narrar isso no mal-estar, não quer se ver com o seu vazio. É, Nietzsche falava isso, Nietzsche vai falar sobre isso, Foucault vai falar sobre isso, desse humano que não quer lidar com a sua angústia, desse humano que não quer ver o seu vazio, que é o real. Essa coisa que me tira o sentido. Por isso, os muitos analgésicos, né? Hoje temos muitos analgésicos para recalcar e recalcar e recalcar e recalcar o sofrimento humano. E cada vez mais o humano sofre e não entende o porquê. Quando o humano para, deixa eu ver o que é isso aqui, ele está se voltando para ele. Ele está retornando para ele. Quando o humano para e vai se haver com aquilo que o atormenta, o vazio, a angústia, a dor, ele está voltando para ele. Ele está indo ao encontro dele. Dói voltar-se para si, dói muito. Não é algo fácil. Lidar consigo, lidar com as suas questões psíquicas não é fácil. Lidar com as nossas tragédias, né? Nem todo mundo teve lá uma infância boa. Alguns têm como marca da infância a tragédia, né? E é a tragédia dessa pessoa. Tragédia essa que o marca, tragédia essa que machuca dele olhar, né? Mas é dele, é dela, e não cabe ninguém tentar dizer se é bom, se é ruim, se é fraco. É da pessoa. Só ela sabe o quanto aquilo a atormenta quando está só, né? E o Freud, ele se coloca nesse lugar.
a gente vai ver um Freud, um mal-estar, muito sensibilizado com a humanidade. Muito. A gente vai chegar lá. O Freud preocupado com uma civilização que tende a aumentar seu sofrimento quando ela abre mão da vida e busca a segurança. Toda vez que abrimos mão da vida, nós corremos perigo. Nós nos colocamos em perigo. Por isso que a psicanálise, a proposta é possibilidade, não segurança, possibilidade. O que é possível aqui? Se temos tantos impossíveis dentro de nós, que é insuportável. Temos muitos impossíveis, muitas coisas que você olha assim, cara, isso aqui não tem mais jeito, mas tem que saber lidar com isso. Mas como poderia ocorrer que o grupo representativo com tanta força emocional fosse mantido tão isolado? Afinal de contas, em geral, o papel desempenhado nas associações para uma ideia aumenta proporcionalmente à quantidade de afetos que há nela. Poderemos responder a essa pergunta se levarmos em conta dois fatos que podemos usar como estabelecidos com certeza. Simultaneamente, a formação desse grupo psíquico isolado, a paciente desenvolveu suas dores histéricas. 2. A paciente ofereceu forte resistência à tentativa de se promover de uma associação entre o grupo psíquico isolado e o resto do seu conteúdo, de sua consciência. E quando, apesar disso, a ligação se realizou a ela sentiu uma grande dor psíquica. Nossa visão da histeria relaciona esses dois fatos com a divisão dessa consciência, afirmando que o segundo deles indica o motivo para a divisão da consciência, ao passo que o primeiro indica o seu mecanismo. O motivo foi o de defesa, e a repercussa por parte de toda parte do ego da paciente, a chegar a um acordo com esse grupo representativo. O mecanismo foi o de conversão, isto é, o de um lugar de dores mentais, o que ela evitou. Surgiram dores psíquicas. Desse modo, efetuou-se uma transformação que teve a vantagem de livrar a paciente de uma condição O Freud está falando aqui, gente, da questão do consciente e pré-consciente, tá, pessoal? Ele já está entrando no território dos mecanismos de defesa do inconsciente, aquilo que é recalcado fica no inconsciente. Ele já está falando da neurose de conversão que pertence à estrutura histérica. Todas as vezes que a histérica não dá conta de algo, aquilo tenta se converter em dores físicas ou enfermidades. Freud já está entrando aqui no terreno das patologias e já está aqui narrando também a questão do consciente e do inconsciente. E como o ego fica nesse meio desse bombardeio, né? Por isso que o Freud vai dizer, o ego não é senhor da sua casa. Tem o id, tem o superego, tem o inconsciente, tem o pré-consciente, todas essas questões todas que deixa o ego sem saber o que fazer ou como lidar. Tem coisas que o ser humano... Só uma observação, gente. Existe recalcamento que o sujeito não viu que recalcou. Existe recalcamento, tá? Que não passou pelo crivo da razão. Deixa eu explicar isso para vocês.
Existe recalcamento que a pessoa não viu, ela não lembra. E não adianta pedir a ela para lembrar, ela não vai lembrar. Tá, mas eu não lembro. Gente, ela não está lembrando mesmo. Quando eu assisti essa aula, eu fiquei perplexo quando a professora mostrou que existe recalcamento que não passou pelo crivo da razão. É aquela coisa da entrada em que o ego nem percebeu que aquilo foi forte ou que foi insuportável. Então, existem coisas que na clínica não cabe a nós falar, mas não lembra mesmo? Não, é bom nem falar essa palavra, não lembra mesmo. Porque nós está ali recalcado. Então, tem coisas da ordem do recalque que o ego não chegou a ver. Não viu, não sentiu. Era tão insuportável, que aquilo já foi recalcado. Aquilo já foi recalcado. Então, tem coisas que o paciente não vai lembrar, não é porque ele está na negação. Não. Tem coisas que ele não vai lembrar porque realmente ele não lembra. O mecanismo de defesa foi tão rápido, foi tão sutil, que o ego não sentiu a gravidade daquilo que era insuportável. Quando eu assisti, eu falei, mas isso acontece mesmo? Ela falou, acontece. Tem coisas que é tão insuportável que o ego não, o mecanismo de defesa não deixa ele sentir, para não criar o que o Freud chama, não é marcas, também não é lembranças, são as reminiscências, aquilo que o sujeito pode vir a sonhar, nem sonha, mas está lá. Olha que coisa assustadora. Existem coisas que é da ordem do recalque que o ego não reparou, que entrou. É como um vírus que entra no corpo da pessoa e a pessoa não sabe de onde adquiriu aquele vírus. Como adquiriu esse vírus? Não sei. E a ciência também não vai saber. É aquela coisa que o médico tira o check-up e fala, como foi que esse paciente adquiriu esse vírus? Ele não sabe, ninguém sabe, mas entrou. Então tem recalque que não adianta perguntar para o paciente, você não lembra? Não vai vir numa associação livre, não vai vir. Não vai vir em sonho, não vai vir em ato falho, não vai vir, gente. Então, tem certos tipos de recalque, como esse que eu estou narrando para vocês aqui, que o paciente não vai lembrar, nem ato falho, que geralmente os recalques ele aparecem em ato falho, né? Sonhos, e até mesmo lapsos de memória. A pessoa, opa, lembrei de algo, mas está lá, causando sintomas, causando sofrimento, e a pessoa não sabe nomear. Não é porque ela não lembra mesmo, não, é porque ela não viu que entrou. Era tão insuportável. É aquilo que a Ana Sul fala, o inconsciente, ele vai na frente. Ele está à frente da análise. É aquilo que, peraí, isso aqui não vai suportar. Então é melhor recalcar. Para quem chegou agora, página 195. Devo confessar que posso oferecer lá em cima, gente, na página 195. Devo confessar que não posso oferecer nenhuma indicação de como se processa uma conversão dessa natureza. Evidentemente, ela não se efetua da mesma maneira que uma ação intencional e voluntária. E um processo que ocorre sob a pressão da motivação de defesa que alguém cuja organização ou modificação temporária dela tem uma tendência nesse sentido. Essa teoria exige um exame mais detido. Podemos perguntar o que é que transforma aqui em dor física? Uma resposta cautelosa seria algo que talvez se tivesse transformado, que deveria ter se transformado em dor mental? Freud está falando da dor física,
E está questionando agora a dor mental. A dor mental é a perturbação, é o trauma, tá, gente? É a imagem. É isso quando a gente fala na clínica, não, o paciente tem dor física, o paciente tem dor. São três tipos de dores que o paciente chega na clínica. A dor física, talvez de uma enfermidade, talvez de um hematoma. A dor emocional é aquela coisa que incomoda, é aquele barulho que está ali fazendo rugido dentro dele, ele não está mais sabendo lidar com aquela dor. Né? E a dor, o que é a dor mental? São as lembranças que são insuportáveis, que aparecem numa tela mental do sujeito. Então, são três tipos de dores que o paciente traz na análise. Uma dor física, né? Dor na perna, dor no ombro, dor na lombar. Aquela dor emocional, que ele, volte e meia, ele faz ruído e ele fica incomodado com aquela dor. E a dor mental. Quando Freud fala de dor mental, são as lembranças. Nossa, toda vez que eu vejo isso, me faz chorar. Tá, você vê como? No seu campo mental. Toda vez que ela. É esse tipo de dor que temos que separar na clínica. As dores que o paciente traz é você descrever muitas vezes na supervisão. Não, meu paciente traz dores mentais, que são chamados traumas, daquilo que viu, daquilo que presenciou como testemunha, aquilo que atormenta ele quando fecha os olhos, ou até mesmo com os olhos abertos. E ele está questionando aqui. Mas ele dá a resposta lá no começo do volume 2, no final do volume 2. Se nos aventurarmos um pouco mais e tentarmos representar o mecanismo representativo numa espécie de quadro é, algébrico, poderemos atribuir uma certa carga de afeto olha só, de novo, ele está respondendo aqui por que das dores mentais, físicas e emocionais. Olha só, olha que pulo do gato que o Freud está dando aqui, gente. Página 195. Se nós nos aventurarmos um pouco mais, olha a pretensão dele, e tentarmos representar o mecanismo representativo numa espécie de quadro algébrico, podemos atribuir a uma certa carga de afeto ao complexo representativo dos sentimentos eróticos que permaneceram inconscientes e dizer que essa quantidade de carga afetiva em resposta daqui do primeiro capítulo do volume 2. Lá no final do volume 2, Freud vai dizer: o que sustenta o trauma é o afeto. Lembra? Quem leu e quem viu essa aula? O que sustenta o trauma é o afeto. É consciente? Não, claro que não é consciente. Ele está dizendo aqui, olha o que ele diz: permanecer inconscientes e dizer que essa quantidade de carga afetiva, o que é esse afeto? É Édipo, é o Édipo. Vamos lá. E o que foi convertido resultaria diretamente dessa descrição que o amor inconsciente é o amor inconsciente. Quando Freud fala, peraí, que teria perdido tanto a sua intensidade através de sua conversão desse tipo e que teria reduzido apenas a representação fraca? É isso que o Freud está Freud está aqui está casando esse texto com o capítulo 1 desse mesmo volume aqui. Quem leu, por favor, para no final. Está aqui. Na última parte do capítulo 1 desse livro, Freud está dizendo o que sustenta o trauma é o afeto. E Freud está dizendo aqui, eu estou respondendo para vocês aqui, esse afeto não é consciente, é inconsciente. Freud está dizendo algo da ordem edipiana. Gente, quem quer, quem preza por essa questão do outro, da presença do outro, do sorriso do outro, do olhar do outro, sempre é a criança. O Winnicott diz que temos tanto a aprender com a criança. É a criança que nos ensina a amar. Não, André, discordo. Para. Estamos muito embrutecidos por essa civilização.
Ainda mais nessa era em que estamos muito embrutecidos. A criança nos ensina o que é amar. A criança exige presença. A criança exige olhar. São esses elementos que a clínica infantil e o Lacan vai reforçar com o discurso. Lacan fala, não basta olhar, é o olhar com a palavra. Ele mamou, ela mamou, ele gofou, ela gofou, ele cagou, ela cagou, como foi o seu dia hoje, como foi na escolinha, como estão as notas, quem são os coleguinhas. É o olhar que o Lacan fala, junto com essa coisa da escópia, junto com a pulsão invocante. É chamar esse sujeito. O que Freud está falando aqui, onde ele vai inaugurar a questão do complexo de Édipo, esse guardar é tipo, eu continuo te amando. É isso que o Freud está dizendo. Esse que está machucado aqui, que o Freud está falando, é a criança desse adulto. Por isso, a pessoa não consegue esquecer o trauma, não consegue esquecer aquela dor física. Freud está falando dessa questão do inconsciente. Então ele vai falar, à medida que ela vai falando o processo de análise, que ela vai colocando em palavras, isso vai acontecendo o que nós chamamos de desinvestimento libidinal desse lugar da ferida. Vai continuar lá a marca da ferida? Vai. O paciente vai olhar, mas não vai chorar tanto. O paciente vai lembrar, mas não vai ter crise de choro. É isso que o Freud está narrando. O desinvestimento vem pela palavra. Essa coisa de fala, 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 até que o paciente acaba se escutando. Por isso, o repetir, recordar e elaborar. Ah, de novo eu estou aqui falando essa história. Você deve estar chateado ou chateada comigo de falar tudo isso. Você está repetindo que tem algo aqui que vai aparecer para promover uma cura nesse lugar. Ah, eu estou cansado de ouvir as histórias do meu paciente. Não. Está cansado de você. Um analista que queixa-se da fala do seu paciente é porque ele está cansado dele. Dele, não é desse paciente, é dele. Hoje eu vi um paciente falar comigo assim. Eu de novo vou falar do meu pai. Falei, fica à vontade. Fique à vontade. Mas é de novo. Quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser, você fala de quem você achar que tem desejo de falar. Vamos continuar aqui. Essa redução da força, veja bem, ele está dando a dica, então estou dando a dica para vocês aqui, como acontece a redução, Freud está mostrando aqui, a redução desse sofrimento do sujeito. É a retirada desse afeto, é a retirada dessa libido, é a retirada dessas questões de ordem edipiana. Percebam por que em psicanálise nós não somos comportamento. Percebam por que em psicanálise nós não trabalhamos em cima dos sintomas, é da causa. O que está sustentando essa dor é o afeto. Ele sabe e não sabe. Ah, ele é masoquista? Pode-se dizer que sim, mas não no sentido estrutural. É no sentido de que isso aqui foi o meu objeto de amor que me feriu. Por isso ele guarda, mas não deixa de amar. Essa dualidade do amor, o Winnicott oferece, vai trabalhar com muita propriedade